Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui ranquear todos os livros que eu li em 2023. Gente, eu sei que já passou muito tempo, que agora que eu tô gravando a gente já tá na metade de 2024, mas eu precisava gravar esse vídeo. Por quê? Porque eu fiz um vídeo aqui ranqueando todas as HQs e mangás que eu li no ano passado. Então, eu não falei tanto sobre as histórias, porque são histórias que eu já falei muito nos vídeos do ano passado. Então, eu só trouxe mesmo aqui uma lista, um ranqueando, e eu perguntei lá no Instagram pra vocês como vocês queriam que eu fizesse. E vocês escolheram que eu falasse da pior leitura até a melhor. Já vou explicar aqui que eu não coloquei releituras, tá, gente? Porque eu nunca gosto de colocar releituras no meio de livros que eu li pela primeira vez. Porque releituras são histórias que eu já conhecia e que, de certa forma, se consolidaram ainda mais em mim, ou que eu acabei mudando de ideia. Então, por exemplo, no ano passado, eu reli alguns livros. Eu reli a trilogia do Mundo de Tinta, né? Coração de Tinta, Sangue de Tinta e Morte de Tinta, da Cornelia Funke. Da Agatha Christie, eu reli o E Não Sobrou Nenhum, A Casa Torta e Os Trabalhos de Hércules. E eu também acabei relendo Sonhos de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Então esses não entram, tá? Mas eu acabei aqui vendo que eu li 37 livros no formato clássico. Inclusive o ranqueando de HQs e mangás eu vou deixar na descrição pra você conferir. E aqui eu vou falar desde o pior livro que eu li no ano passado até o melhor. Então, vamos lá! Gente, e em último lugar, em 37, com 1,5 ficou Trono de Vidro, né? Que foi o livro que eu menos gostei de ter lido no ano passado, um dos que eu menos gostei de ler na vida. Não gostei da construção de mundo, não gostei dos personagens, não gostei de muita coisa aqui, aliás, da maior parte. Então, por isso, foi a pior leitura que eu realizei em 2023. Já com 2,5 estrelas, e em 36º lugar ficou Seguindo a Correnteza, da Agatha Christie, porque é um livro que eu gostei muito, tem o Poirot, que é meu personagem favorito, porém a história foi muito bacana e aí veio um epílogo que estragou tudo. Então, por conta disso, eu não tive coragem de diminuir a nota mais ainda, porque a história em si eu gostei, mas esse final ele destruiu muita coisa que eu tinha gostado da história. Então, por conta disso, 2,5 estrelas para Seguindo a Correnteza. Já com 3 estrelas, teve 2 livros. Em 35º lugar, também um livro da Agatha, que é o M.O.N., que é um livro aí com a Tuppence e o Tommy, que eu gosto muito, as histórias deles são mais de ação, só que aqui ficou tudo muito previsível, então acabou não me impactando tanto quanto eu gostaria. E em 34º lugar, ficou ali uma decepção pra mim, que foi o The Monster of Landhaven, em que a gente tem uma fantasia gótica, onde a gente vai conhecer uma criatura muito estranha e um feiticeiro que decidem se vingar de uma cidade, só que poderia ter sido muito mais explorado tudo isso sobre eles, sabe? Sobre quem eles são, sobre os poderes deles, sobre por que eles estão bolando tudo isso, o próprio relacionamento que eles vão estabelecendo. Então, assim, me decepcionou bastante por conta disso. Agora vamos para 3,5 estrelas, que são aqueles livros que eu gostei, mas não foram tudo isso pra mim. Em 33º lugar, ficou aqui o Five Survive, 5 Sobreviventes, da Holly Jackson. Gente, eu já tinha lido algo da Holly Jackson no ano passado que eu gostei, só que aí aqui a gente tem uma história que não me convenceu tanto. Tem umas reviravoltas interessantes, a gente tem a história de 6 amigos que estão viajando, tudo começa a dar errado, eles acabam virando reféns de alguém que eles não sabem, e eles precisam revelar um segredo que um deles tem. Só que é um livro extremamente longo, parece que não vai pra lugar nenhum. Eu gostei da história, eu gostei dos personagens, só que eu senti o peso dessa leitura, sabe? Não fluiu tanto quanto eu gostaria, então não foi tanto pra mim. 32, Uma Dose Mortal, da Agatha Christie. Aqui a gente tem também uma história com o Poirot, que começa muito interessante, termina muito interessante, mas no meio ele acaba dando uma arrastada. Então, assim, não gostei tanto quanto eu poderia ter gostado. 31, You Should Have Left, é um livro Fever Dream, em que a gente tem ali um escritor em uma casa e de repente ele começa a ver ângulos estranhos nessa casa, coisas que não estão ali, e de repente ele se vê preso naquele lugar. E, gente, tem muita coisa ali que poderia tirar do livro, sabe? Tem ali muito do roteiro que ele tá escrevendo, que também não vai pra lugar nenhum. Então é só uma encheção de linguiça desnecessária quando eu queria ver mais da casa. Então por conta disso, eu não amei tanto assim You Should Have Left.
30 Hidden Pictures, Desenhos Ocultos. É um thriller, eu li ele muito rápido. Achei, assim, sensacional algumas reviravoltas que ele vai tendo. Só que eu acho que ele também tem alguns problemas aqui. Então, tem questões de xenofobia, de gordofobia, de transfobia. Então, assim, poderia ser excelente, mas não foi. Já indo agora, né, para os 20, em 29º lugar, E no Final a Morte, da Agatha Christie. Ele é um livro que acabou trazendo aí uma mudança para o gênero do whodunit, já que ele é um livro histórico e a gente vai ter, né, um crime acontecendo no Egito Antigo, só que também foi um livro que demorou para eu entrar dentro da história, sabe? Ele não fluiu tanto quanto os outros livros da Agatha, então não funcionou tanto assim para mim. 28 também um livro da Agatha, que é A Mão Misteriosa, porque aqui teve algumas coisas que acabaram me deixando meio nervosa. A gente tem um protagonista que é muito machista, e a gente tem a presença da Miss Marple, que é uma personagem que eu adoro, mas ela aparece nos 45 do segundo tempo. Então, isso me deixou um pouco decepcionada. Em 27º vem Amêndoas, que é um livro que eu já falei muito dele por aqui, porque me decepcionou bastante. É uma história sobre um garoto que tem alexitimia, então ele precisa lidar com os seus sentimentos, enquanto tragédias vão acontecendo, a sua vida vai se desenvolvendo, ele vai conhecendo pessoas, só que de repente tudo vira muito conveniente na história, tudo acontece porque sim, e aí a autora ainda vem com uma mensagem que na verdade é um desserviço. Eu acabei não gostando tanto assim desse livro quanto eu poderia ter gostado. Em 26º, Primeira Pessoa do Singular, que é uma coletânea do Haruki Murakami, onde a gente tem histórias que são contadas em primeira pessoa. Aqui eu acho que tem histórias muito boas, histórias que me impressionaram, inclusive uma das minhas histórias favoritas do Murakami está aqui, só que outras eu achei que acabou não tendo um final satisfatório, ou que às vezes a história não foi pra lugar nenhum, que eu gostei de como ele escreveu, mas eu achei que ele poderia ter desenvolvido mais, então acabou entrando aqui. E em 25º lugar ficou o The Midnight Club, Clube da Meia-Noite, do Christopher Pike, que é um livro que ele não é super bem escrito. Eu acho que isso é o que fez diminuir a nota dele pra mim. Ele é, assim, uma escrita muito simples e, ao mesmo tempo, muito amador, eu senti, sabe? Só que ele vai pra uma coisa piegas, uma coisa clichê, que no final das contas eu acabei gostando. Então, por isso, ele acaba estando aqui num lugar até ok no meio dessas posições. Agora, falando de livros 4 estrelas, e em 24º lugar, Um Acidente e Outras Histórias, da Agatha Christie. A gente tem aqui também uma coletânea em que a gente vai ter histórias com vários detetives. Então a gente tem histórias com o Hercule Poirot, com a Miss Marple, com o Parker Pyne. Então isso é muito sensacional, a gente tem ali uma gama muito grande de histórias. Tem algumas aqui que eu adorei, tem outras que logicamente eu achei ok, mas não me marcaram tanto. Mas ainda assim achei que era uma boa coletânea de histórias da Agatha Christie. Em 23º lugar, eu coloquei A Esperança, da Suzanne Collins, que é o último livro da trilogia Jogos Vorazes, porque eu acho que me decepcionou uma coisinha ou outra aqui, mas como um todo, é sim um bom fechamento de história. Eu gostei muito de ter lido essa trilogia no ano passado, e eu gostei muito desse último livro. Então, acho que super vale um 4 estrelas. Em 22º lugar, Tales from the Café, que é a continuação de Antes que o Café Esfrie, e eu achei interessante aqui, porque a gente tem esse mesmo café, onde as pessoas conseguem viajar no tempo, só que eu acho que o primeiro livro é muito mais impactante. Eu acho que o segundo, depois que a gente já sabe pra onde a história vai, não surpreende tanto assim, mas é muito bom de qualquer forma. Em 21º lugar, The Strange Library. Ele é um livro mais infantil do Haruki Murakami, porém eu não considero ele um livro infantil. Eu acho que ele trata de temas mais adultos. Eu gostei que o Murakami, ele acabou aqui colocando um protagonista que é uma criança e trazendo ali assuntos muito pertinentes para essa história. Foi um livro que eu gostei bastante, apesar de ter entrado nele achando que era um livro, né, para crianças e sair pensando que não era, mas ainda assim me atingiu bastante essa história. Em 20º lugar, Killjoy, que é uma novela aí, O Jogo Fatal, que também foi escrito pela Holly Jackson, que foi aquela história que eu falei pra vocês que eu já tinha lido dela, e aí depois eu fui ler Os 5 Sobreviventes, e eu gostei muito. Na verdade, esse é um prequel do Manual de Assassinato para Boas Garotas, e eu gostei muito dessa ideia de, ter uma festa que vai ter um murder mystery, e ao mesmo tempo a gente tá vivendo nos tempos modernos, mas adentrando aí um mistério que precisa ser resolvido, então eu gostei bastante de Jogo Fatal.
19 Fever Dream, da Samantha Schweblin, foi uma história que me impactou bastante, que a gente tem aqui, né, um grande fever dream, um grande sonho febril, onde a gente tem uma história que se passa tanto no presente quanto no passado, e de certa forma tudo está conectado e a gente não sabe o que é real e o que não é. É o tipo de história que eu amo, e foi ali o meu primeiro contato com a Samantha Schweblin que me fez querer ler tudo que ela já tinha escrito. 18, A Mansão Hollow, da Agatha Christie, também uma história muito típica, em que tá tendo todo um encontro de pessoas em uma mansão, aí um deles morre e o Poirot vai aparecer pra saber ali quem que foi o responsável por isso. E eu gostei muito dessa história. Ela tem um pouquinho de outras histórias da Agatha aqui, principalmente na reviravolta. Não acho que o Poirot era necessário nessa história, mas ainda assim eu gostei muito de A Mansão Hollow. E em 17º lugar, Hora Zero, também da Agatha Christie, também uma história muito típica dela, também pessoas se encontrando ali em um casarão em um final de semana, e aí um crime acontece, e a gente vai ter que investigar para descobrir quem que tá por trás de tudo. E eu posso dizer que me surpreendeu bastante esse livro, tá? Então, por conta disso, eu acabei colocando ele aqui. 16, This Thing Between Us, do Gus Moreno, também é um livro bem fever dream, em que começa com um terror tecnológico e vai para uma coisa de um sonho febril, de você não saber o que é real, desse homem que está no momento de luto, de dor, de perda, também tendo que lidar com forças sobrenaturais que ele não sabe bem o que é. E assim, gente, é um livro que eu gosto bastante, que até hoje eu penso muito sobre. 15, The Pale Blood Hunt. Aqui, na verdade, a gente tem um grande ensaio de teorias sobre o jogo Bloodborne. Eu sou completamente apaixonada por Bloodborne. Eu acho que é uma história sensacional que mistura muito do terror gótico com histórias Lovecraftianas. E eu acho que a maneira como isso aparece nesse jogo é impressionante. E eu gosto muito das teorias que a gente encontra aqui. Então, por isso, até hoje, é um livro que vira e mexe eu tô ouvindo o audiobook novamente, pelo simples fato de que eu gosto de me ver mergulhada nesse ambiente e nessas teorias que eu tanto adoro. Então, com certeza, tinha que estar aqui. 14, Morte na Praia, da Agatha Christie, foi um dos livros dela que eu mais gostei de ter lido no ano passado, também com Hercule Poirot, em que ele está de férias em uma pousada e de repente acontece um crime e ele vai ter que acabar indo e descobrindo quem que tá por trás de tudo. E é muito interessante porque a gente tem aqui várias pistas aleatórias que quando ele conecta elas, tudo faz sentido. Então assim, a revelação não me chocou, mas como tudo foi se encaixando, sim. 13º lugar, Jogos Vorazes. Gente, eu já conhecia a história da Suzanne Collins por causa das adaptações. E assim, eu gostei demais de ter lido essa história, de ter conhecido mais a fundo os personagens, de ver essa distopia que, querendo ou não, fala muito da nossa sociedade. Então, eu adoro como ela abordou temas que são tão pertinentes num livro que tem como público-alvo jovens adultos. Então, eu achei isso muito interessante, eu adorei Jogos Vorazes. 12º lugar, O Corpo Dela e Outras Farras, da Carmen Maria Machado. Gente, eu vou deixar na descrição para você conferir um vídeo resenha que eu fiz, onde eu falo sobre cada um dos contos que a gente tem nessa coletânea, mas que tem como tema geral a mulher, e principalmente os nossos corpos. E é muito bem feito. Lógico, tem um conto ou outro que não me pegou tanto, mas também tem um dos melhores contos que eu já li na minha vida aqui, que é o Oito Mordidas. Então, sério, gente, vai assistir o vídeo, confere lá, que eu falei com mais detalhes, porque é um livro sensacional. Agora com 4 estrelas e meia, em 11º lugar, Homens Sem Mulheres, uma coletânea de histórias do Haruki Murakami, cujo tema são homens que foram perdendo mulheres por diversos motivos. E, gente, aqui também, como sempre eu falo, em coletânea tem conto que a gente gosta mais, conto que a gente gosta menos, mas aqui muitos deles me impactaram. Eu gostei muito e eu tenho muita vontade de reler, inclusive, porque tem histórias aqui que estão na minha cabeça o tempo inteiro. Indo agora para o top 10, em 10º lugar, Em Chamas, segundo livro da trilogia Jogos Vorazes, que é o meu favorito da trilogia, tá, gente? Mais uma vez, eu acho que aqui a gente tem uma ótima distopia voltada para jovens adultos, só que a maneira com que a Suzanne Collins, ela fala sobre temas extremamente pertinentes, extremamente atuais, é algo, assim, sensacional. Como ela aborda muitas coisas da nossa sociedade através de uma distopia. Eu acho incrível, é o meu livro favorito da trilogia, então tinha que estar no top 10.
E em nono lugar, Helter Skelter. Foi meu primeiro livro de true crime na vida. Também vou deixar a resenha para você conferir na descrição, porque eu fiz um vídeo falando sobre essa experiência. Ele fala aqui, né, sobre os assassinatos da família Manson. E não foi uma leitura fácil, foi uma leitura complicada, principalmente no começo, onde a gente vê esses crimes acontecendo. Só que eu gostei bastante, principalmente da parte do julgamento, onde a gente vê ali lições sobre retórica. Eu achei que é um livro que me deixou bem paranoica, falou do pior do ser humano, mas ao mesmo tempo ele também me fez ficar mais alerta e me fez saber sobre um dos casos mais importantes que tem na história do true crime. Então tinha que estar aqui. E em oitavo lugar, Eu Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy. E aí a gente vai ter aqui, né, essa estrela de iCarly contando sobre a sua história com uma mãe narcisista, com uma mãe abusiva, com as coisas terríveis que ela viveu. E ele é um livro muito cru, muito honesto, e você sai assim dele se sentindo muito mal com tudo que você leu, mas também vendo que aquilo foi uma libertação para a autora. Então eu gostei bastante desse livro. E em sétimo lugar, Blind Willow Sleeping Woman, uma coletânea do Murakami também, foi a primeira que eu li para o projeto Murakamando do ano passado, e assim, é minha coletânea favorita do Murakami. Aqui a gente tem histórias que me marcaram pra sempre. Sério, são histórias que até hoje eu fico pensando sobre, que eu me lembro bastante, assim, no dia a dia, e tem muitas histórias sensacionais. Então, assim, de todas as coletâneas que eu já li do Murakami, essa, pra mim, sem dúvidas, é a melhor, e eu espero que, por favor, a Alfaguara leve esse livro pro Brasil, traduza, porque é simplesmente fenomenal. Em sexto lugar, nós nos espalhamos do Ian Reid, né? Porque, gente, Ian Reid, ele tomou o meu 2023, ele tomou minha vida. Quem tá aqui no canal há um tempo já sabe, porque eu sempre falo sobre ele. E aqui a gente tem uma história que vai falar muito sobre a velhice, vai entrar ali em questões mais dolorosas, que vai fazer a gente refletir sobre as dores e as delícias de envelhecer, mas também vai entrar numa questão de sonho febril, sabe? De você ficar pensando o que será que é real, o que não é, o que tá acontecendo com a protagonista aqui. Então ele me deixou assim muito alucinada. Eu não conseguia parar de ler esse livro. E ai, gente, Ian Reid é isso, né? Você entra e você não consegue nunca mais sair de dentro das histórias maravilhosas que ele escreve. Em quinto lugar, Q84, que é uma trilogia maravilhosa do Haruki Murakami, que ao longo do ano passado eu fiz vlogs de leitura. Vou deixar tudo na descrição também. E, gente, foi, assim, fenomenal. Eu amei ter lido esse livro. Eu amei como eu me vi presa nessa história, que a gente tem, na verdade, dois protagonistas, e as histórias deles vão se intercalando, que é a Umami e o Tengo, e de certa forma eles estão conectados. E a gente tem aqui, né, uma distopia, uma história bem maluca, que também vai muito pra realidade, que vai falar muito também dos sentimentos, das coisas que a gente vive, das coisas terríveis do nosso mundo, e também do amor, daquele grande sonho que nunca se vai, que um dia talvez haja um reencontro. Então é uma história muito bonita, eu surtei com esse livro, eu adorei Q84. Voltando a Ian Reid, em quarto lugar, Intruso. Gente, esse é o meu livro favorito do Ian Reid, tá? Ele não é, um grande livro que você vai ficar super surpreendido, não. Eu acho, inclusive, que de todos os livros do Ian Reid, ele é o mais óbvio, só que aqui a gente tem a história de um homem que acaba sendo escolhido para participar de uma expedição até um outro planeta, e ele vai sendo preparado por um agente do governo. Só que esse agente começa a se infiltrar cada vez mais na sua vida, na vida da sua esposa, na casa deles, e aí, conforme a história vai se desenvolvendo, você vai entendendo cada vez mais o que tá acontecendo, e querendo ou não, a história em si, ela te prende muito. Você se vê totalmente fascinado pela história desses personagens e por tudo que tá acontecendo. Então, eu amo os thrillers introspectivos do Ian Reid, essa coisa mais psicológica dele, e eu acho isso sensacional, e eu acho que ele fez um trabalho simplesmente magnífico aqui em Intruso. Indo para o top 3, em terceiro lugar ficou O Incolor de Tsukuro Tazaki, Seus Anos de Peregrinação, do Haruki Murakami. Gente, que livro incrível, que livro maravilhoso, onde a gente tem um homem que agora, num certo momento da vida, ele começa a pensar sobre a sua adolescência, sobre um grupo de amigos que ele tinha, e como um dia esse grupo de amigos acabou tirando ele do grupo, isolando ele, e de certa forma ele nunca se recuperou disso, sabe? Ele tá com essa ferida que tá ficando cada vez mais infeccionada,
nada e ele precisa ir atrás desses amigos pra tentar entender exatamente o que aconteceu, por que eles fizeram isso. E assim, gente, esse livro é maravilhoso, ele tem ali os elementos mais clássicos do Murakami, é uma história muito bonita, é uma história muito triste, muito melancólica, mas que particularmente é uma das minhas favoritas do Murakami. Em segundo lugar, Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Meu Deus, esse livro foi maravilhoso, foi incrível. Aqui a gente tem a história, né, de uma banda que fez um grande sucesso, junto também com uma nova estrela, que era a Daisy Jones, e eles tiveram, assim, um sucesso estrondoso, e de repente cada um foi pro seu lado. E agora, anos depois, começa a se fazer uma entrevista com cada um desses membros pra tentar entender o que rolou, e como tinha muita coisa ali nos bastidores. E, gente, esse foi um livro que me ganhou. Eu não sou tanto a pessoa da música, hoje em dia eu sou, mas eu não era tanto a época que eu li. E ainda assim, eu me vi totalmente presa nessa história, sabe? Eu achei que os personagens eram reais. Tudo ali é muito verdadeiro. Os dramas que eles vão vivendo, tudo o que acabou assombrando eles e levando ao rompimento, né, dessa amizade, dessa banda. Eu sou uma pessoa completamente fascinada por Daisy Jones and the Six. Na época também foi quando saiu a série, saiu o vinil. Foi, assim, um momento, sabe? Então eu acho que por si só, por isso, aqui em segundo lugar está Daisy Jones and the Six. Em primeiríssimo lugar, gente, não tinha como ser outro que não o melhor livro que eu li no ano passado e um dos meus favoritos da vida, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. E aqui a gente tem simplesmente a história de uma garota que é jogada em uma cela com muitas outras mulheres que já são mais velhas e ninguém sabe por que elas estão ali. Elas são vigiadas o tempo inteiro, elas só recebem o básico diariamente e ali se passa muito, muito, muito tempo até elas conseguirem a liberdade. Só que o que vai acontecer quando elas se veem libertas dessas grades? E aí a gente vai acompanhar aí a protagonista sabendo mais sobre o que é ser mulher, o que é se tornar mulher e como é que ela vai lidar com tudo que vai acontecer na sua vida. Esse é um livro que ele é quase num fluxo de consciência, a gente tem a história dessa protagonista, a gente vê tudo através dos olhos dela e o mais interessante não é aqui as respostas, porque esse é um livro que ele levanta 1000 questões e ele não dá respostas, mas o mais interessante é perceber que a vida é assim. E o mais magnífico vai ser a gente seguir a estrada desta protagonista. E é um livro maravilhoso, que ele me marcou tanto como mulher quanto como leitora. Então, assim, o melhor livro que eu li em 2023, sem sombra de dúvida, é Eu Que Nunca Conheci os Homens. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixem de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor coisa que você leu no ano passado, no ano de 2023. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.